E aí pessoal, tudo bem? Começando aqui mais um Palpicast, hoje para fazer o primeiro Palpicast de uma ideia diferente. Não tão diferente, né? É o que todas as televisões, é o que todas as televisões de esportes e também a TV aberta no seu horário do meio-dia eles estão fazendo hoje, que é o pós-rodada, né? Nós não tínhamos feito nenhum vídeo deste tipo ainda aqui no canal, mas eu tava pensando e acho que é interessante a gente dizer tudo o que aconteceu na rodada e mais ou menos o que aconteceu, a minha opinião, né, a opinião aqui do canal dos palpites, do Palpicast sobre o que aconteceu na rodada, depois de já ter feito o que a gente achava que ia acontecer, né. Então, esse primeiro vídeo aqui do pós-rodada vai ser do Campeonato Brasileiro da Série A, né, que teve rodada agora no sábado e domingo, dias 21 e 22, né, de novembro. Então a gente vai falar dessa 36ª rodada, o que aconteceu e o que está se desenhando ali para as duas últimas rodadas. Acessem o nosso site, palpite.es, deem seus palpites lá. Nesse meio de semana nós vamos ter Copa do Brasil e Liga dos Campeões, né? Então nós vamos ter só Copa do Brasil lá no site. A rodada da Série B é no final de semana também, os europeus só voltam no final de semana. Então, mas acessem lá, que em seguida a gente já vai postar os jogos da Copa do Brasil e amanhã a gente deve estar soltando o vídeo dos palpites e comentários desse primeiro jogo da final. Também curtam aí, embaixo tem os links para curtir nossa página no Facebook e para seguir lá no Twitter. E mais alguns linkzinhos ali se vocês quiserem dar uma olhada, algumas coisas interessantes. Todos os resultados de jogos nacionais nós colocamos lá num outro site da nossa empresa, o Informe Expresso, onde nós temos uma paginazinha nossa lá, e onde eu boto alguns comentários sobre cada jogo, se vocês quiserem acessar lá pra ver ali, pra não se informar, né, porque na verdade nesse momento a gente já sabe tudo o que aconteceu, mas pra ver ali alguma coisa diferente que a gente coloque ali, fiquem à vontade. Nós também vamos começar a colocar estes vídeos lá nessa página, Informe Expresso /sport/palpites, vocês podem ver aí embaixo. Então vamos lá, essa 36ª rodada foi a antepenúltima, né? Nós já temos o Corinthians campeão, o Atlético Mineiro e o Grêmio. O Atlético Mineiro já está no Libertadores, né? O Grêmio, só uma hecatombe pode tirar ele da Libertadores, mas pode acontecer. Ele tem 18 gols de saldo de frente com relação ao Inter, né? O Grêmio praticamente classificado e eu acho que ficou ali entre São Paulo, Inter, Santos e talvez o Sport a briga pela última vaga, com o Santos ainda disputando a final da Copa do Brasil, né? O Cruzeiro é complicado, são 4 pontos em 6. A rodada começou no sábado, né, com o Palmeiras empatando com o Cruzeiro. O Palmeiras ali remotíssimas chances de precisa vencer os 2 jogos e torcer para que todo mundo na frente, por exemplo, São Paulo e Inter não façam mais pontos. O Santos faça no máximo 1. Muito difícil a situação do Palmeiras, ficou em 10º lugar com 50 pontos. O Cruzeiro ficou em 8º com 52, ainda alguma chance, mas eu acho muito complicado, justamente por ter que tirar 4 pontos em 6. Difícil, né? Já no domingo tivemos os outros 9 jogos da rodada, né? O Corinthians assim, foi uma sapatada impressionante do São Paulo. Eu vejo muita semelhança no que acontece no São Paulo, no que acontece com o Inter, é um time desinteressado, com lampejos de um time intenso e que tenta jogar um futebol interessante. Então tomou um 6-1 inapelável. O Corinthians Hexa meteu 6 no São Paulo Hexa também. São Paulo desmoronando, né? O final de temporada melancólico que ainda pode ser salvo, melancólico que ainda pode ser salvo aí por uma classificação a Libertadores. Essa última vaga tá todo mundo tentando perder ela, né? Impressionante. Tivemos então essa socada do Corinthians no São Paulo. O jogo que eu vi dessa rodada, vi inteiro, o Internacional venceu o Grêmio. O Inter com um time muito intenso. O Inter dessa vez no Grenal não deu chance pro Grêmio ressurgir, né? O Grêmio vem tendo uma quedinha de rendimento como vinha tendo lá na época do outro Grenal. Só que dessa vez o Inter entrou com uma intensidade muito grande, podia ter vencido até por 2-3-0 em alguns momentos do jogo. E o Grêmio passou 65 minutos do jogo mole no jogo, sem aquela vontade necessária para ganhar um clássico desse porte. O Inter acabou vencendo por 1-0, encostou ali no São Paulo com a mesma pontuação, mas o saldo de gols do Inter é -1 nesse momento, né? E o saldo do São Paulo é 4, são 5 gols de diferença para tirar em 2 rodadas se os dois ganharem os 2 jogos, né? Que vai ser muito difícil
levando-se em conta a fase dos dois. Também no domingo o Atlético Mineiro empatou com o Goiás, né? O Atlético Mineiro perdeu ali a chance de ratificar o vice-campeonato em casa contra o Goiás. O Goiás continua na zona de rebaixamento com 35 pontos. O primeiro fora da zona é o Figueirense com 40. O Goiás praticamente rebaixado. E o time do Atlético Mineiro ainda vai ter um confronto direto com o Grêmio agora na próxima rodada, fora de casa. E precisa de mais uma vitória para garantir esse vice-campeonato. Também no domingo às 5 da tarde o Figueirense empatou com a Chapecoense, né? A Chapecoense já sem risco mais de rebaixamento, o Figueirense dando uma tropeçada, né? Podia ter chegado a 42 ali, ter ficado mais tranquilo. Abriria 4 pontos para o Avaí, que é o primeiro ali na zona de rebaixamento. O tropeço do Figueirense em casa pode se complicar, né? Mas são 2 pontos ainda de vantagem com 2 rodadas. Também no domingo o Vasco conseguiu vencer o Joinville fora, eu achava que isso realmente aconteceu, o Joinville já rebaixado. O Vasco a 3 pontos de sair da zona de rebaixamento. Situação complicadíssima ainda do Vasco, mas o Vasco vem se recuperando nesse final e eu acho que ainda dá. O Coritiba acho que vai acabar escapando, né? O Coritiba conseguiu uma boa vitória sobre o Santos, né? Que provavelmente é o time que estava jogando melhor aí ultimamente no campeonato, se bem que o Corinthians é sempre mais consistente, né? Mas o melhor futebol eu acho que quem vinha apresentando era o Santos. Foi uma boa vitória conseguida pelo Coritiba, que esse jogo foi às 7h30, já falando dele aqui. Vamos lá. Às 6 da tarde o Flamengo empatou com a Ponte, 2 times sem maiores pretensões já no campeonato. O Flamengo não vai cair nem conseguir vaga para a Libertadores. A Ponte Preta ainda tem uma chance remota, mas muito difícil. O Fluminense venceu o Avaí por 3-1. O Fluminense não corre mais risco de rebaixamento. O Avaí é o primeiro ali na zona. Complicado, né? Complicou a situação do Avaí. Agora nas próximas rodadas aí nós vamos falar sobre o que pode acontecer ali. Mas eu acredito que o Coritiba, o Figueirense, o Avaí e o Vasco estão brigando por 2 vagas na Série A do próximo ano, nesse momento. Com o Vasco um pouquinho atrás e os outros 2 ali, mais os outros 3 mais embolado, com o Coritiba e o Figueirense com vantagem nesse momento. E fechando a rodada, num jogo sem muita serventia também, onde o Sport podia dar mais uma encostada ali na zona de classificação para a Libertadores, o Sport empatou em 0-0 com o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense não quer mais nada do campeonato. E o Sport tinha chance de chegar a 55 pontos e colar ali no Inter do São Paulo e igualar o Santos nessa briga por vaga na Libertadores. Não conseguiu, se complicou, mas ainda dá pro Sport, né? Acho que é o que eu falei, do 4º ao 8º eu acho que ainda há uma briga pela essa última vaga, com o Santos ainda tendo a chance da Copa do Brasil, né? E lá embaixo, do 15º ao 18º, briga por 2 vagas na Série A do próximo ano. Então era isso aí, pessoal, que aconteceu nessa rodada. As situações que a gente enxerga que estão acontecendo nesse momento com relação às vagas de Libertadores e de rebaixamento. Deixe seus comentários aí no vídeo dizendo o que acharam da rodada, o que acharam dos jogos, ou simplesmente botem aí Corinthians campeão se quiserem, porque o Corinthians campeão absoluto, irretocável, muitos pontos à frente dos outros times, e é o merecidíssimo campeão. Merecidíssimo, será que isso existe? É um merecido campeão. É isso aí, pessoal, até uma próxima, valeu!